Bom, boa tarde pessoal, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o professor Abdinardo e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula da nossa atividade à distância não presencial do curso de Métodos Quantitativos de Agrupamento e Projeção do curso de Administração. Bom, a aula de hoje será sobre testes de normalidade. E o teste de normalidade ele servirá para verificar se determinado conjunto de dados segue ou não a distribuição normal. Isso é importante para a próxima aula, no qual nós iremos trabalhar com testes de hipóteses. A distribuição normal ela é utilizada porque ela é a mais fácil de ser computada dentre a variedade de famílias de distribuições de probabilidade que existem. Haja vista que é possível construir essa distribuição de probabilidade utilizando a média e o desvio padrão dos dados, o qual vocês já devem ter visto na disciplina de estatística. O conjunto de dados que nós iremos trabalhar é o conjunto de dados chamado Car Price Assignment.sav, o qual já vai estar disponível no Moodle para download. E aí, se vocês vierem aqui na visualização das variáveis, vocês vão encontrar vários tipos de variáveis. E as que nós iremos trabalhar nesse exato momento são as variáveis do tipo escalar. Por quê? Porque normalmente a gente utiliza o teste da distribuição normal ou teste de normalidade para variáveis contínuas, para variáveis numéricas. Okay? Dificilmente a gente vai utilizar esse tipo de teste para variáveis do tipo nominal ou variáveis do tipo ordinal. Então, quando vocês forem fazer teste de normalidade, a primeira dica é verifique se a sua variável ela é escalar, se ela é numérica, se ela é contínua. Então, você observa aqui na coluna de medida. E a execução do teste no PSPP é bem fácil. Basta você vir aqui no menu Analisar. Depois vocês virão aqui em Estatísticas não paramétricas e aí vocês vão focar nesse menu aqui, que é o One Sample KS, ou para uma amostra Kolmogorov-Smirnov, que é o teste que vocês irão utilizar agora. Clicou aqui, ele vai abrir aqui no PSPP uma janela, o qual vocês farão a seguinte configuração. Para você encontrar a chamada variável escalar, veja que aqui o símbolozinho dela é uma régua. Okay? Essas duas primeiras nós não utilizaremos, porque aqui é a identificação do banco de dados, aqui é a simbologia atribuída ao banco. Então, as variáveis que nós vamos utilizar, vocês podem escolher qualquer uma dessas variáveis aqui que tenha a régua. Aqui vocês vão encontrar mais variáveis que vocês poderão utilizar posteriormente. Então, vou focar aqui na variável preço. E eu quero saber se o preço ele segue uma distribuição normal. Então você transfere para cá para a lista de teste das variáveis. E aqui embaixo ele te pergunta qual é a distribuição que você quer fazer seu teste. Então você clicou aqui em distribuição normal. Você clica em OK. Ao clicar em OK, o PSPP vai produzir o seguinte relatório. Nessa tabela você tem o tamanho da amostra, então você veja que eu tenho aqui 205 observações. Aqui ele está me dizendo os parâmetros estatísticos básicos, que é a média. Então a média de preço é de 3.276 dólares, 71 centavos. O desvio padrão é de 7.988 dólares e 85 centavos. E aqui são as diferenças, as maiores diferenças absolutas, sendo para cima, ou seja, positiva, negativa e absoluta. O que vai importar para a gente são essas duas últimas linhas aqui, que é o teste Z para Kolmogorov-Smirnov e aqui a distribuição assintótica, se ela é significativa ou não. Então, recordando da aula de estatística, se você quiser considerar um nível de significância de 95%, ou seja, se você quer saber se os dados seguem ou não a distribuição normal, você vai observar para esse número aqui. E esse número você tem que observar de maneira absoluta, ou seja, independente dele aparecer com sinal negativo ou não. Então, se você quer considerar um nível de significância de 95%,
Então, o número que você encontrar aqui no teste Kolmogorov-Smirnov-Z, ele tem que estar em valores absolutos menor que 1,96. Por quê? Porque se ele for maior que 1,96, ele vai informar que o conjunto de dados não segue uma distribuição normal. Entretanto, se esse número Z aqui for menor que 1,096, aí você poderá dizer que sim, os dados seguem uma distribuição normal. Uma outra maneira de você verificar esse teste é olhando para essa última linha. Ou seja, se o valor assintótico aqui, se a significância dele for acima de 5%, você pode dizer que os dados seguem uma distribuição normal. Entretanto, se o valor encontrado aqui for abaixo de 5%, você não pode dizer que os dados seguem a distribuição normal. Então, como será o assunto da próxima aula, se o dado segue uma distribuição normal, você pode utilizar testes de hipótese para a distribuição normal. Entretanto, se o dado não segue uma distribuição normal, você não poderá utilizar esse teste de hipótese para esse tipo de dado. Você teria que utilizar testes não paramétricos. Na futura aula eu mostrarei para vocês como calcular. Então, só para repetir, vamos testar agora um dado que segue uma distribuição normal. Então, retornando aqui à tela do PSPP, vou aqui em analisar, estatística não paramétrica, OneSampleKS. E aí, ao invés da variável preço, clico aqui, trago ela para cá, eu vou usar aqui a altura do carro. E aqui, clico aqui em OK. Vou lá na minha saída. E aí perceba o seguinte, ó, mesma lógica. Veja que aqui, no caso da altura do carro, o valor Z para o teste Kolmogorov-Smirnov é 1,07. Veja que ele é abaixo de 1,96. Logo, a altura do carro, o grupo de dados da altura do carro, ela segue uma distribuição normal. Uma outra maneira de você olhar esse resultado é verificar aqui que o valor assintótico significativo ele ficou acima de 5%. E o que é que eu quero dizer, seguir uma distribuição normal ou não? É o dado, na hora que você for montar o histograma dele, verificar se ele se parece ou não com a distribuição normal. Como é que a gente verifica isso aqui no PSPP? Você vai aqui na aba de gráficos e aí você escolhe o gráfico de histograma. Então o primeiro exemplo que nós utilizamos foi o preço. Eu trago para cá e aí eu marco para mostrar aqui a distribuição normal. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai comparar os dados empíricos que você tem com a distribuição normal equivalente a esses dados. Se você clicar aqui em OK e aí for lá no relatório, veja que aqui para o preço, ó, veja que o histograma em amarelo, o quão ele é diferente da curva normal teórica que aparece aqui, ó. Então veja que ela é bem diferente, o que faz sentido com o resultado encontrado anteriormente aqui nessa tabela. Se eu repetir o mesmo procedimento agora para a variável altura, eu vou aqui em gráfico, histograma, e ao invés de preço eu substituo pela altura do carro. E se você for lá no relatório, você vai observar que, olha só como o histograma da altura do carro começa a se parecer, ele se parece mais com a distribuição normal teórica relativa a essa distribuição. Ok? Então, dito isso, pessoal, esse é o resultado da aula de hoje para teste de normalidade, bem simples, bem direto, e aguardo vocês na próxima aula.